Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise aprofundada de um dos livros mais fascinantes, complexos e, sem dúvida nenhuma, mais controversos de todo o Antigo Testamento, o livro de Daniel. Para qualquer estudante de teologia, de história, de filosofia ou de humanidades aqui no Brasil, mergulhar nas páginas de Daniel é, sinceramente, como entrar num campo de batalha, tanto intelectual quanto espiritual. Por um lado, a gente é totalmente cativado por aquelas narrativas de fé inabalável, de coragem, de integridade em meio aos impérios mais poderosos que o mundo antigo já viu. Mas por outro lado, somos desafiados por visões apocalípticas, sabe? Aquelas cheias de símbolos que têm intrigado e, vamos ser honestos, dividido intérpretes por milênios. O livro de Daniel não é um texto para ser lido de forma simples, para ser digerido rapidinho. Ele é um verdadeiro quebra-cabeça literário, histórico e teológico. É um livro que já começa diferente, sendo bilíngue, escrito em hebraico e aramaico, e até a posição dele no cânon hebraico, lá entre os escritos, os Ketuvim, e não com os profetas, os Neviim, já nos dá uma pista, já acende uma luzinha de que ele tem uma natureza toda singular. Este livro nos força a encarar de frente questões fundamentais sobre a natureza da profecia, sobre como a história é escrita, sobre como a fé resiste no mundo hostil e, acima de tudo, o tema que amarra tudo isso, a soberania inabalável de Deus sobre os assuntos humanos. O nosso roteiro de hoje foi pensado justamente para espelhar essa tensão toda que o livro provoca, nos guiando passo a passo por essas complexidades. A gente vai começar com a questão mais crucial de todas, o que a gente pode chamar de o grande divisor de águas na interpretação do livro, o enigma da datação. Porque, acreditem, a data em que ele foi escrito define como todo o resto vai ser lido. Depois, a gente vai analisar os famosos contos da corte, lá dos capítulos 1 a 6, levantando a questão: isso é história? Fatos que aconteceram? Ou é uma ficção com um propósito didático para ensinar alguma coisa? Na terceira parte, a gente mergulha de cabeça nas complexas visões apocalípticas de Daniel 7 a 12, que é o coração de todo o debate profético. A partir daí, a gente vai buscar o fio condutor que une todas as partes do livro, a soberania divina na história. Com essa base sólida, a gente traz a mensagem para o campo prático, com Vivendo a Fé em Meio ao Exílio, explorando o que seria uma verdadeira teologia da diáspora. E, finalmente, a gente conclui com a mensagem atemporal de Daniel, refletindo sobre a relevância profunda e duradoura que ele tem para nós hoje. Então, se preparem, porque a nossa jornada por este texto extraordinário começa agora. Então vamos lá, vamos começar pelo começo, pela raiz de quase todas as discussões sobre Daniel. É o ponto de partida obrigatório para qualquer análise séria. A data em que o livro de Daniel foi escrito não é um mero detalhe para especialistas, sabe? Não é uma curiosidade acadêmica. É literalmente a chave mestra que abre portas interpretativas completamente diferentes. Dependendo de onde um estudioso, um pastor ou qualquer leitor se posiciona nessa questão, o livro de Daniel se transforma radicalmente na sua natureza, no seu gênero literário e no seu propósito fundamental. É impossível exagerar a importância desse ponto, ele é o alicerce de tudo. E aqui está a pergunta que divide o mundo acadêmico há séculos. A questão que define as duas grandes escolas de interpretação. O livro foi escrito por Daniel, uma figura histórica que, segundo o próprio texto, viveu e serviu nas cortes da Babilônia e da Pérsia lá no século VI a.C., durante o exílio? Ou será que ele foi composto por um autor anônimo, muitos séculos depois, durante a intensa perseguição do rei Seleucida Antíoco IV Epifânio, lá por volta do ano 165 a.C., no período que ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus? A resposta a essa pergunta, gente, não é nem um pouco trivial. Pensem bem. Se a autoria do século VI, as visões super detalhadas sobre a sucessão dos impérios são um dos exemplos mais espetaculares de profecia preditiva em toda a Bíblia. É algo de cair o queixo. Agora, se a autoria do século II, as visões são uma forma de literatura de resistência. Um gênero que olha para a história que já passou e a apresenta como se fosse profecia para dar esperança e sentido a um presente de sofrimento terrível. Vamos detalhar um pouco mais essas duas correntes de pensamento. De um lado, temos a visão tradicional, que a gente pode chamar também de conservadora. É a perspectiva histórica da Igreja, que sustenta que o autor foi o próprio profeta Daniel, lá no século VI a.C. Nesse cenário, as narrativas sobre a fornalha ardente, a cova dos leões, o banquete de Belsazar, tudo isso são relatos históricos, factuais. E as visões são o que a gente chama, em latim, de vaticinium ante eventum, ou seja, profecia antes do evento. Os argumentos para essa visão incluem o que o próprio livro diz, a familiaridade do autor com os costumes babilônicos e persas e a menção a uma figura sábia chamada Daniel pelo profeta Ezequiel, que foi contemporâneo dele.
Do outro lado, temos a visão crítica, que hoje é a posição majoritária no meio acadêmico secular. Ela defende uma composição bem mais tardia, lá no século II a.C. Aqui o autor seria anônimo e estaria usando o nome do antigo sábio Daniel numa prática literária conhecida como pseudonímia. As visões seriam, portanto, vaticinium ex evento, profecia após o fato, e os contos seriam ficções com um propósito didático muito forte. O estudioso John Collins, que é uma grande autoridade no assunto, argumenta que essa visão se baseia no que ele considera o peso das evidências literárias, linguísticas, como a presença de palavras persas e gregas, e principalmente históricas, como algumas supostas imprecisões sobre o período neobabilônico. Agora vamos parar um pouquinho aqui para aprofundar a compreensão desse conceito-chave, vaticinium ex evento. Ele é, sem dúvida, a pedra angular do argumento da escola crítica. A lógica é a seguinte: as profecias de Daniel, especialmente lá no capítulo 11, descrevem a história do período helenístico com uma precisão que é impressionante, é quase um livro de história. Elas detalham a ascensão de Alexandre o Grande, a divisão do império dele e as mais de 100 guerras entre seus sucessores, no sul, os Ptolomeus do Egito, e no norte, os Seleucidas da Síria. A descrição é minuciosa. No entanto, argumentam esses estudiosos, quando a narrativa chega ao reinado de Antíoco IV Epifânio, o grande perseguidor dos judeus, a profecia de repente fica vaga, genérica e, segundo eles, historicamente imprecisa sobre o fim da vida dele. Para a visão crítica, esse é o sinal claro, a prova cabal, de que o autor estava, na verdade, registrando a história até o seu próprio tempo, ali por volta de 165 a.C., e a partir daquele ponto, ele começou a tentar prever o futuro, e aí errou nos seus prognósticos. Outro conceito fundamental para a visão crítica é a pseudonímia. Para nossa mentalidade moderna, que é moldada por noções de direitos autorais e plágio, atribuir um texto a outra pessoa pode parecer desonesto, até fraudulento, né? No entanto, é crucial a gente entender que, no mundo antigo, as convenções literárias eram outras. Na literatura apocalíptica, que floresceu naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, a pseudonímia era uma prática comum e aceita. A ideia era evocar a autoridade e a sabedoria de uma figura lendária do passado, como Enoque, Abraão ou, nesse caso, Daniel, para dar credibilidade e peso à mensagem para a geração atual que estava enfrentando uma crise. O autor não estaria tentando enganar ninguém, mas sim honrar o antigo sábio, escrevendo no espírito dele e aplicando sua sabedoria aos novos desafios. O teólogo John Goldingen até faz uma observação bem provocativa, sugerindo que, mesmo que a gente aceite essa premissa, não deveríamos inferir que Deus não poderia usar um dispositivo literário como esse, que era comum em outra cultura, como um veículo para sua palavra inspirada. É algo para se pensar. E este ponto aqui é absolutamente crucial para a gente manter um debate saudável e produtivo. É muito fácil e até tentador transformar essa discussão acadêmica numa batalha sobre ortodoxia contra liberalismo, ou fé contra a falta de fé. No entanto, como estudiosos evangélicos como Tremper Longman e Ernest Lucas nos lembram, essa é uma simplificação perigosa. Existem intérpretes profundamente comprometidos com a autoridade e a inspiração divina das Escrituras em ambos os lados da questão da datação. A divergência fundamental não é sobre se Deus pode prever o futuro, porque para a fé ortodoxa isso é um dado, é claro que pode, mas sobre como Deus escolheu se revelar neste livro específico. A questão é sobre a interpretação correta das evidências do texto, do gênero literário e do propósito do livro de Daniel. Manter um tom de respeito mútuo e reconhecer a complexidade das evidências é fundamental para uma análise que seja honesta e que nos edifique. Então, para a gente resumir essa primeira e fundamental sessão, o ponto crucial é este. A datação de Daniel funciona como uma verdadeira encruzilhada interpretativa. De um lado da estrada, a gente tem um profeta do exílio babilônico lá no século VI, recebendo revelações divinas de longo alcance sobre o futuro dos impérios e a vinda do Messias. Do outro lado da estrada, a gente tem um sábio anônimo do século II, no meio da perseguição macabeia, que usa a história que já passou sob o disfarce de profecia para fortalecer a fé e a esperança do seu povo num dos momentos mais sombrios da sua história. Essa tensão fundamental entre profecia ante-eventum e crônica ex-eventum vai ser a base para absolutamente tudo o que a gente vai discutir a seguir, tanto nas narrativas da corte quanto nas visões apocalípticas. Bom, vamos agora para a primeira metade do livro, os famosos e amados capítulos de 1 a 6. São histórias que muitos de nós conhecemos e amamos desde a infância, né? Daniel na cova dos leões, seus 3 amigos na fornalha ardente, a interpretação do sonho da estátua, a escrita na parede. A questão que se impõe nesse debate acadêmico é: como é que a gente deve ler essas narrativas? Elas são reportagens históricas precisas? Crônicas factuais de eventos que aconteceram exatamente como está descrito ali? Ou será que elas seriam algo diferente, com um propósito que vai além do mero registro histórico?
A escola crítica aborda essa questão classificando as histórias de Daniel 1 a 6 dentro de um gênero literário específico e bem conhecido no mundo antigo, o conto de corte. Pense nesse gênero como, sei lá, um faroeste ou uma comédia romântica para nós hoje. Era um tipo de história com regras e padrões reconhecíveis. Esse gênero, encontrado em várias culturas do Antigo Oriente, narra as aventuras, os desafios e os triunfos de um cortesão, geralmente um sábio ou conselheiro, na corte de um rei estrangeiro poderoso. Para esses estudiosos, as histórias de Daniel não só se encaixam nesse gênero, como são exemplos primorosos dele. Elas têm elementos maravilhosos, como a libertação milagrosa da fornalha ou dos leões, e, mais importante, seguem tramas altamente estilizadas e até estereotipadas. A presença desses padrões literários que se repetem sugere para a visão crítica que o propósito principal do autor não era o registro histórico detalhado, mas sim o ensino de lições teológicas e morais muito profundas para a sua audiência. Vamos analisar um desses padrões narrativos, o chamado conto de conflito. Pensem comigo em Daniel capítulo 3, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha ardente. Agora pensem em Daniel capítulo 6, a história de Daniel na cova dos leões. A estrutura é notavelmente parecida, quase um roteiro de filme. Primeiro, o herói judeu está numa posição de destaque, de prosperidade na corte. Segundo, inimigos invejosos tomados pelo ciúme tramam contra ele, geralmente manipulando o rei para criar uma lei que force um conflito de lealdade, obedecer ao rei ou obedecer a Deus. Terceiro, o herói escolhe a fidelidade a Deus e é condenado a uma morte terrível. Quarto, no clímax da história, acontece uma libertação milagrosa e espetacular com a intervenção direta de Deus. E quinto, o ciclo se fecha com a vindicação e a exaltação do herói, a destruição dos seus inimigos e uma confissão pública do rei pagão que louva o Deus de Israel. Essa estrutura tão previsível, argumenta a visão crítica, é um forte indicativo de que a gente está lidando com um gênero literário com fins didáticos, e não com uma simples crônica histórica. E tem outro padrão que se repete, o conto de disputa ou conto de competição. Os capítulos 2 e 4 são exemplos perfeitos disso. A trama se desenrola assim. Um rei pagão, todo-poderoso, tipo Nabucodonosor, se depara com um problema que seus magos, astrólogos e os sábios mais brilhantes do reino são incapazes de resolver. Um sonho esquecido e aterrorizante ou uma loucura que está para acontecer. O herói judeu Daniel é então convocado. E aqui vem um ponto crucial. Ele deixa bem claro que não vai resolver o mistério por sua própria sabedoria, mas através da revelação direta do seu Deus. Depois de receber a resposta em oração, ele soluciona o enigma. E qual é o resultado? Ele é recompensado com altas honras e, o mais importante do ponto de vista teológico, o rei pagão é forçado a admitir que o Deus de Israel é o Deus dos deuses e que a sua sabedoria é infinitamente superior à de todos os sábios da Babilônia. Mais uma vez, a gente vê um padrão literário claríssimo, cujo propósito é exaltar a sabedoria e o poder de Deus sobre a sabedoria e o poder do mundo. No final das contas, então, a gente tem duas maneiras principais de ler essas histórias. A leitura tradicional, que foi historicamente majoritária na igreja, as vê como relatos históricos de eventos que realmente aconteceram. Os milagres são intervenções literais e diretas de Deus na história, e o propósito primário é registrar a fidelidade exemplar de Daniel e seus amigos e a intervenção soberana de Deus em favor deles. A leitura crítica, por outro lado, as interpreta como ficções didáticas, como parábolas elaboradas e construídas de forma artística. Nessa visão, os milagres não são necessariamente negados em sua possibilidade, mas são vistos como elementos literários que amplificam a mensagem teológica. O propósito principal, nessa ótica, seria fornecer modelos de coragem, de sabedoria e de esperança para a comunidade judaica do século II a.C., que enfrentava a perseguição brutal de Antíoco IV. As histórias se tornam, assim, um manual de como ser fiel a Deus quando um rei tirano exige adoração e conformidade cultural, custe o que custar. Resumindo esta segunda sessão, os contos da corte em Daniel 1 a 6 nos apresentam uma escolha interpretativa fundamental que está diretamente ligada àquela primeira questão da datação. A gente pode lê-los como história, um registro da vida de homens fiéis que, pela graça de Deus, prosperaram numa terra estrangeira e pagã, testemunhando do poder de Deus. Ou a gente pode lê-los como literatura, como contos magistralmente construídos para inspirar resistência passiva e fé perseverante em tempos de crise existencial. A segunda visão, claro, conecta diretamente essas histórias ao contexto do século II a.C., argumentando que elas eram a munição espiritual para os judeus que se recusavam a se curvar à cultura helenística imposta à força por Antíoco V. Muito bem. Vamos agora para a segunda metade do livro, dos capítulos 7 a 12.
E aqui, o tom, o estilo e o conteúdo mudam drasticamente. A gente sai daquelas narrativas da corte, escritas na terceira pessoa, e entra num mundo, vamos dizer, bizarro, complexo e totalmente simbólico da literatura apocalíptica. Tudo narrado na primeira pessoa, pelo próprio Daniel. São bestas que saem do mar, chifres que falam, bodes com um chifre notável, guerras cósmicas entre anjos. O debate aqui fica ainda mais intenso. A gente está lendo profecias sobre um futuro distante, que se estendem até o fim dos tempos, ou estamos lendo uma crônica da história escrita em código que vai até o tempo do autor, lá no século II a.C. Para a gente conseguir entender Daniel 7 a 12, é indispensável entender o gênero apocalíptico. Esse gênero literário floresceu no judaísmo do Segundo Templo, ali entre 200 a.C. e 100 d.C., e ele tem características muito distintas. Por exemplo, a revelação não vem diretamente de Deus, mas é mediada por um ser celestial, um anjo, que interpreta a visão providente humano. A linguagem é altamente simbólica, cheia de bestas, números misteriosos, imagens cósmicas. A história é vista como uma série de períodos que Deus já pré-determinou, como um roteiro divino que está se desenrolando. Existe um forte dualismo, um contraste bem marcado entre as forças do bem e do mal, entre esta era perversa e a era que está por vir, e, ponto crucial, a esperança não está numa mudança política ou militar humana, mas numa intervenção divina, catastrófica e decisiva, que vai acabar com a era presente e inaugurar o reino de Deus, muitas vezes incluindo a ressurreição dos mortos para o juízo final. O livro de Daniel é um exemplo clássico, talvez o mais antigo desse gênero. Para muitos estudiosos, a presença forte dessas características é um argumento central para uma datação tardia, na era helenística, quando esse tipo de literatura se tornou comum como uma resposta à perseguição e à sensação de potência do povo. O esqueleto que sustenta as visões de Daniel é a revelação de uma sucessão de 4 grandes impérios mundiais, seguida pela chegada de um quinto e eterno reino, o Reino de Deus. Essa sequência é apresentada 2 vezes, com símbolos diferentes. Na estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, com ouro, prata, bronze e ferro, e nas 4 bestas que saem do mar, no capítulo 7, leão, urso, leopardo e uma besta terrível. Existe um consenso quase universal entre os estudiosos, tanto conservadores quanto críticos, sobre a identidade dos 3 primeiros reinos. A cabeça de ouro, ou o leão, representa o Império Babilônico. O peito de prata, ou o urso, simboliza o Império Medo-Persa. O ventre de bronze, ou o leopardo de 4 cabeças, é o Império Grego de Alexandre o Grande e a sua divisão entre os seus 4 generais. A grande controvérsia, o ponto nevrálgico de todo o debate profético de Daniel, está na identidade do 4º reino. É aqui que a coisa pega fogo. E esta comparação aqui ilustra brilhantemente a divisão. Para a visão tradicional, que defende a datação no século VI, o 4º reino, o de ferro, é o Império Romano. A profecia, portanto, se estenderia por mais de 500 anos depois de Daniel, culminando na Era de Cristo. O chifre pequeno que surge desse reino é interpretado nessa visão como uma figura do futuro escatológico, o Anticristo. A rocha que esmaga a estátua seria a primeira vinda de Cristo e a fundação de seu reino eterno, a Igreja. Por outro lado, para a visão crítica com sua datação no século II, o 4º reino não é Roma. É o próprio Império Grego, considerado na sua fase dividida entre os generais de Alexandre, especialmente os Ptolomeus e os Seleucidas. O foco da profecia está nesse período. E o chifre pequeno, a figura vilanesca central, é identificado com uma precisão cirúrgica, Antíoco IV Epifânio. Para essa visão, as descrições do chifre pequeno, que profere blasfêmias, persegue os santos, tenta mudar os tempos e a lei, correspondem perfeitamente às ações históricas de Antíoco. O fato de a profecia detalhada culminar e parar exatamente na crise de Antíoco é visto como a prova definitiva da tese de vaticinium ex eventum. Para concluir esta sessão, as visões de Daniel 7 a 12 são o campo de batalha decisivo. A interpretação delas está amarrada de forma intrínseca à datação, e a datação, por sua vez, é defendida com base na interpretação das visões. Isso cria um tipo de argumento circular que define as 2 grandes escolas de pensamento. De um lado, a gente tem uma crônica do passado, habilmente redigida em linguagem apocalíptica para iluminar o presente de perseguição do século II. Do outro, a gente tem uma profecia genuína sobre o futuro, destinada a guiar o povo de Deus através das eras turbulentas da história mundial. A escolha de uma dessas perspectivas redefine completamente a natureza e o alcance da mensagem apocalíptica do livro. Agora peço que a gente dê um passo para trás. Em meio a todo esse debate fascinante e super necessário sobre datas, gêneros literários, identidade de reinos e chifres, a gente corre um risco sério de perder a floresta por causa das árvores. Corremos o risco de nos perdermos nos detalhes da exegese e esquecermos a mensagem teológica central, poderosa e unificadora que pulsa em cada página de Daniel, independentemente da posição que a gente adote sobre a datação. E essa mensagem é a proclamação da soberania absoluta de Deus sobre a história humana. Para a gente entender a profundidade e a urgência da mensagem de Daniel,
A gente precisa se transportar para a Babilônia do século 6 a.C. e tentar sentir o que os exilados judeus sentiram. Eles sofreram o que os teólogos chamam de um intenso choque teológico, uma crise de fé de proporções cataclísmicas. Imaginem, os 4 pilares da fé e da identidade nacional deles ruíram ao mesmo tempo. O pacto davídico, com a promessa de um rei eterno no trono de Jerusalém, foi quebrado. A terra prometida, o grande presente de Deus, foi perdida. O templo de Salomão, o lugar da presença visível de Deus na terra, foi reduzido a cinzas. A própria aliança do Sinai parecia ter falhado. A pergunta que ecoava nas margens dos rios da Babilônia, como a gente lê no Salmo 137, era: onde está o nosso Deus? Será que os deuses da Babilônia, Marduk e Bel, são mais fortes que Yahweh? E é nesse contexto de profunda crise de fé que a mensagem de Daniel emerge com uma força tremenda. A resposta do livro é encapsulada com uma ironia magistral na boca do maior e mais arrogante rei pagão da época, Nabucodonosor, depois de ele ter sido humilhado por Deus, vivendo como um animal por 7 anos. Essa confissão, feita por um gentil, é a tese central do livro de Daniel. Os impérios humanos, por mais poderosos, um rei soberano nos céus, que governa sobre tudo e todos e cujo propósito sempre vai prevalecer. Então o ponto crucial é este. Esta é a teologia da história de Daniel. A ascensão da Babilônia não foi uma derrota de Yahvé. Foi, na verdade, um evento permitido e orquestrado por ele dentro do seu plano soberano. O próprio livro afirma logo no primeiro capítulo que o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Essa perspectiva muda tudo. Ela transforma o desespero do exílio em um propósito divino. O exílio não era o fim da história de Deus com seu povo, mas um capítulo doloroso e necessário dentro de uma narrativa muito maior que ele mesmo estava escrevendo. Uma narrativa de juízo, de purificação e, finalmente, de restauração. E o que é fascinante é que esta mensagem central da soberania de Deus funciona perfeitamente nas 2 escolas de interpretação que a gente discutiu. Para a visão tradicional, a soberania de Deus é demonstrada de forma irrefutável pela sua capacidade de declarar o fim desde o começo, de prever o futuro com séculos de antecedência, provando que ele é o único Deus verdadeiro, como o profeta Isaías afirma. A profecia preditiva é a prova da soberania. Já para a visão crítica, a soberania de Deus é demonstrada ao reinterpretar a história. O autor estaria dizendo ao seu povo sofrido no século II: olhem, até mesmo a ascensão desse tirano terrível, o Antíoco, não foi uma surpresa para Deus. Estava tudo previsto no seu plano e o fim dele também está determinado e se aproxima. Em ambos os casos, seja prevendo o futuro ou dando sentido ao passado, a conclusão teológica é a mesmíssima. Deus está no trono e a história está firmemente em suas mãos. Portanto, para recapitular esta sessão, para além de todos os debates acadêmicos, o coração que pulsa no livro de Daniel é esta afirmação teológica monumental. Num mundo de impérios que se erguem com arrogância e caem com violência, a esperança do povo de Deus não reside em poder político, influência cultural ou força militar, mas na certeza inabalável de que um Deus soberano e bom está tecendo seus propósitos eternos através da trama por vezes caótica da história humana. Esta é a rocha sobre a qual a fé pode se firmar em meio a qualquer tempestade que venha. Agora, vamos para a aplicação prática e pastoral. Se Deus é soberano sobre a história, como é que o seu povo deve viver quando se encontra como uma minoria disperso numa cultura dominante, pagã e por vezes ativamente hostil? O livro de Daniel não é só teologia abstrata ou profecia escatológica. Ele é um verdadeiro manual de sobrevivência espiritual, o que os estudiosos chamam de uma teologia da diáspora. Ele nos ensina como ser fiel no exílio. Essa é a questão fundamental que Daniel e seus amigos enfrentaram e que ressoa profundamente com a gente hoje no Brasil. Pense num jovem cristão que entra numa universidade federal, imerso num ambiente secularizado e por vezes bem cético. Pense num profissional cristão numa grande corporação, onde os valores do reino de Deus frequentemente batem de frente com a busca por lucro a qualquer custo. A pressão para se conformar, para adotar os valores, as práticas e a visão de mundo da cultura dominante é imensa. Como a gente pode se engajar com a cultura, ser relevante, excelente e influente, sem ser assimilado e perder a nossa identidade distinta em Cristo? Em outras palavras, como é que a gente se encaixa sem ser engolido? O livro de Daniel oferece uma resposta cheia de nuances, sábia e brilhante a esta pergunta de sempre. Esse slide é fantástico para visualizar a estratégia deles. Eles não adotaram uma abordagem de isolamento total, fugindo do mundo, nem de assimilação completa, se tornando iguais ao mundo. Eles praticaram o que a gente poderia chamar de engajamento crítico e criativo. Olhem a sabedoria deles.
Na questão da identidade, eles aceitaram novos nomes babilônicos, nomes ligados a deuses pagãos. Por quê? Porque era uma questão externa, não essencial. Seus corações sabiam a quem pertenciam. Na educação, eles mergulharam na literatura e na ciência pagãs e se tornaram os melhores nisso, buscando influenciar a cultura de dentro para fora. Mas quando a pressão cultural tocou em pontos inegociáveis da aliança e adoração a Deus, como a comida do rei que os contaminaria ritual e espiritualmente, ou a adoração exclusiva a Yahweh, desafiada pelo decreto do rei, a resposta foi uma não conformidade firme, corajosa e sacrificial. Eles sabiam onde traçar a linha na areia. E mesmo ali, na questão da comida, buscaram uma solução criativa e respeitosa, o teste dos vegetais, em vez de uma rebelião aberta e arrogante. E a partir do exemplo extraordinário deles, a gente extrai lições atemporais para a nossa própria jornada no exílio. Primeiro, a busca pela excelência profissional. Eles não sabotaram o sistema. Eles o serviram com uma competência e integridade que eram 10 vezes superiores às dos outros, glorificando a Deus através do seu trabalho secular. Segundo, a oração como sustento vital. A vida de Daniel era ancorada na oração. Era a sua linha direta com a fonte de toda a sabedoria, coragem e discernimento. Terceiro, uma profunda confiança na providência de Deus. Eles viram a mão de Deus abrindo portas e concedendo favor até mesmo no coração de seus captores pagãos. Quarto, a coragem para dizer não, para não se conformar, para traçar limites, mesmo que o custo fosse a própria vida. E, finalmente, uma humildade radical. Em todos os seus sucessos e livramentos, eles sempre desviaram a glória de si mesmos para Deus, reconhecendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A visão crítica do livro conecta este modelo de resistência a um grupo específico mencionado no clímax do livro, lá em Daniel 11:33, os Masquilim, uma palavra hebraica que significa os sábios ou os instrutores. A resistência que o livro de Daniel promove não é uma revolta armada, como a que os macabeus eventualmente lideraram. É uma resistência passiva, baseada na sabedoria, no ensino da justiça, na perseverança e na fidelidade até a morte. O herói do livro de Daniel não é o guerreiro zelote com uma espada na mão, mas sim o sábio, o mestre que fortalece o povo através do entendimento da palavra e da perseverança na fé, mesmo que isso os leve ao martírio. Eles são os que a muitos ensinam a justiça e que, por isso, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente, como diz Daniel 12:3. Para resumir, Daniel nos ensina a navegar nas águas complexas e, por vezes perigosas, de viver numa cultura que não compartilha dos nossos valores mais profundos. O modelo é o de engajamento crítico, participar da cultura, buscar a excelência nas nossas profissões, amar e servir a cidade onde vivemos, mas sempre com uma lealdade fundamental, primária e inegociável a Deus e à sua palavra. A resistência mais poderosa que podemos oferecer ao mundo caído não vem da espada ou do poder político, mas de uma vida de sabedoria, integridade, oração e uma disposição para sofrer, se for necessário, por amor a Deus. Chegamos, assim, à nossa sessão final. Depois de navegar pelos debates de datação, analisar os contos da corte, decifrar as complexas visões apocalípticas e extrair as lições práticas para a vida no exílio, qual é a mensagem central e duradoura do livro de Daniel? Qual é a sua palavra de esperança, não apenas para os exilados na Babilônia ou para os judeus sob o jugo de Antíoco, mas para todas as gerações do povo de Deus que vivem em meio às ruínas dos impérios humanos? O livro de Daniel, na sua essência mais profunda, é uma história de dois reinos, um grande contraste cósmico. De um lado, temos os reinos humanos. Eles são representados por metais que brilham, mas são frágeis e misturados com barro, e por bestas selvagens, predatórias e violentas que sobem do mar caótico da humanidade. Eles são fundados no orgulho de homens como Nabucodonosor, na arrogância e na força bruta. E todos eles, sem nenhuma exceção, desde a Babilônia até o último império humano, são temporários, fadados a se fragmentar e a serem transformados em pó, levados pelo vento. Do outro lado, a gente tem o reino de Deus. Ele não surge da força ou da engenhosidade humana. Ele é uma rocha cortada sem auxílio de mãos, uma figura celestial como um filho de homem que vem nas nuvens do céu, uma imagem que Jesus Cristo tomaria para si. O fundamento desse reino é a soberania, a justiça e a graça de Deus. E este reino é radicalmente diferente. Ele é eterno, ele é universal e, no final, ele triunfará sobre todos os outros, enchendo toda a terra. E aqui está a promessa final, a esperança última que ancora todo o livro.
Esta é uma das afirmações mais claras e explícitas sobre a ressurreição em todo o Antigo Testamento. A mensagem é que a justiça final de Deus não acontece apenas nessa vida. Para os masquilim, os sábios instrutores que foram martirizados por sua fé, para todos os santos que sofreram e morreram por sua lealdade a Deus, a história não terminou na aparente derrota. Haverá uma ressurreição corporal. Os fiéis serão vindicados para a vida eterna e brilharão como estrelas na presença de Deus. Os ímpios e os perseguidores enfrentarão o juízo e o desprezo eterno. A soberania de Deus não se limita à história, ela se estende para a eternidade, garantindo que no final dos tempos a justiça vai prevalecer de forma plena, pública e definitiva. Então, ao concluirmos nossa análise de Daniel, quais são as verdades fundamentais que a gente deve levar conosco? Primeiro, Deus está no controle. Nenhum império, nenhum governante, nenhuma crise econômica, nenhuma pandemia está fora da sua soberania. A história tem um dono. Segundo, a fidelidade tem um custo, e muitas vezes ele é alto. O caminho de Daniel e seus amigos não foi fácil, mas essa fidelidade, mesmo que leve ao sofrimento e à morte, será gloriosamente recompensada na eternidade. Terceiro, o orgulho humano, seja de um rei ou de uma nação inteira, sempre precede a queda. Nabucodonosor, Belsazar, o chifre pequeno, todos são exemplos vívidos do destino daqueles que se exaltam contra o Deus Altíssimo. E, finalmente, a nossa esperança suprema não deve estar na reforma dos reinos deste mundo, mas na vinda do reino do nosso Deus e de seu Cristo, um reino que esmagará todos os outros e permanecerá para sempre. E eu queria terminar deixando esta pergunta para a nossa reflexão. O livro de Daniel foi escrito para um povo que vivia com medo. Medo do poder imperial, medo da aniquilação cultural, medo da perseguição, medo do futuro. A resposta do livro a esse medo foi uma visão avassaladora da soberania de Deus. Um Deus que controla a ascensão e a queda de nações. Um Deus para quem o império mais poderoso da terra não passa de uma besta temporária destinada ao juízo. Se esse é o nosso Deus, como é que a consciência profunda e real da sua soberania pode transformar os nossos medos hoje? O medo da instabilidade política no nosso país, o medo da pressão cultural para nos conformarmos, o medo das nossas ansiedades pessoais sobre o futuro, a saúde, as finanças. A mensagem atemporal de Daniel nos convida a levantar os olhos das manchetes do dia, das crises passageiras e a fixá-los no Rei Eterno, cujo domínio não terá fim. Que essa verdade seja a âncora das nossas almas. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do livro de Daniel.